Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp e seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista para você. Vamos lá, né, Fábio? Aconteceu ontem, no plenário Juscelino Kubitschek, a 70ª sessão ordinária, onde os deputados podem falar na tribuna sobre temas livres. No pequeno expediente foi 5 minutos e no grande expediente por 10 minutos. O deputado Castelo Branco, do PSL, falou sobre o Instituto Florestal, que está dentro do pacote de extinção do projeto de lei 529 de 2020. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para fazer frente ao absurdo que é o projeto de lei 529. E hoje nós vamos falar do Instituto Florestal. Importante fazer uma ressalva, vamos falar bastante das missões do Instituto Florestal, que o projeto de lei prevê a extinção, mas já alertando os nossos ouvintes de que existe uma diferença entre a Fundação Florestal e o Instituto Florestal, caros ouvintes da Rede Alesp de Comunicação. Lembrando que a Fundação Florestal, por razões diversas, atraiu antipatias, inimigos e opositores durante muitos anos. Mas o Instituto Florestal, não. Se não vejamos, é uma instituição de 1896, que na verdade é anterior a isso, porque Dom Pedro II já havia lançado as suas bases. A sua missão institucional é alicerçada na pesquisa científica, na conservação da biodiversidade e na produção florestal, sendo interdependentes e indissociáveis. Bem, Fábio, agora a gente vai dar o Jornal da Rede Alesp, vai dar um giro de repórteres via Skype e vamos falar agora com a nossa jornalista e parceira Priscila Silvério. Tudo bem, Priscila? Olá, Priscila, seja bem-vinda. Olá. Bom dia, Fábio. Bom dia, o que você nos traz, falar um pouquinho, Priscila? Também do que aconteceu no plenário ontem, viu? Na sessão que aconteceu ontem presencialmente ali no plenário Juscelino Kubitschek. Olha, como vocês já falaram aí, adiantaram um pouquinho, até a fala do deputado Castelo Branco, porque assim, para quem não entende um pouco o andamento da casa, do legislativo, é assim, quando um projeto ele vai para votação dentro da Assembleia, ele tem um tempo ali de discussão. Os deputados que são a favor desse projeto vão falar, né, tem um tempo regimental para defender esse projeto. E também tem quem é contra. Então, os deputados também têm um tempo para debater e falar contra esse projeto. Então, argumentar. Por que não querem que esse projeto seja, então, aprovado? Aí, ontem, né, a gente até escutou um pouquinho agora a fala do deputado Castelo Branco, do PSL, que é contra, né? Por quê? Esse projeto, 529 de 2020, de autoria do governo paulista, ele traz extinção, então, do órgãos, entre eles o Instituto Florestal. E foi isso que o deputado Castelo Branco estava argumentando. E até uma fala dele aqui que a gente tem separado, ele faz o seguinte, olha, que o Instituto Florestal ele foi criado em 1896, né, e que ele faz pesquisas em várias áreas, é uma instituição produtiva em termos científicos, acadêmicos, financeiros e socioambientais. Tem ali 551 funcionários estatutários, ou seja, então, para o Instituto, ele mesmo se mantém, se automantém. Então, ele não é como a justificativa do PL de cortar gastos e equilibrar, então, as contas do governo. Essa, então, é a opinião do deputado Castelo Branco. Ontem também quem falou foi o deputado Douglas Garcia, do PTB. Olha, e ele disse que esse PL, então, vai acarretar um custo de vida muito alto para o cidadão paulista, né? Porque, segundo ele, esse PL não vai aumentar
alíquota, mas vai mexer na base de cálculo. E o paulista vai perder o poder de compra. E, além disso, vai causar desemprego, né? Pois milhares de paulistas ficarão desempregados ali. E a gente sabe que a perda de emprego impacta a economia, a produção. Então, há uma preocupação e os deputados contrários estão alegando todos esses destaques, né? O deputado Paulo Fiorilo também, ele levanta uma questão em relação à previsão de déficit que foi orçamentária, né, que foi apresentada na ordem ali de 10,4 bilhões de reais para 2021. Aí, segundo ele, né, teve uma tabela usada pelo secretário de Projetos, Orçamento e Gestão, Mauro Rios, e ele não concorda com essa tabela, né? Pelos cálculos que ele andou pesquisando, esse valor chega a 211, né, bilhões, ao invés de 227, como também tinham dito de gastos, enfim. Então, o déficit não ficaria ali nessa ordem de 10,4 bilhões, mas sim ali teria até um superávit de 5,7 bilhões de reais. Isso segundo o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Olha, aí, no finalzinho ali da sessão, o deputado Wellington Moura, do Republicanos, ele foi defender o projeto, né? E ele falou, então, de vários setores que podem ser impactados, vários projetos que podem fechar, inclusive, atendimento à criança, adolescente, por conta, então, desse déficit, né? Que há a previsão, então, de orçamento para o ano que vem. Então, ele tentou, né, ele argumentou, ele trouxe as características do projeto e defendeu o projeto ontem ali no plenário de uma forma veemente, né? No finalzinho também da sessão de ontem, foi apresentado também mais uma votação, né? Mas aí agora de um PLC, que é um projeto de lei complementar, número 4 de 2019. Esse projeto, ele dispõe sobre o regime de trabalho e remuneração dos ocupantes do cargo de agente fiscal de rendas. Começou ali uma discussão sobre esse projeto, como eu expliquei, todos os projetos primeiro precisam ser discutidos para depois votados, mas não teve quórum, então a sessão acabou sem ter, então, a votação desse projeto, tá? Hoje, no plenário Juscelino Kubitschek, a gente tem às 14h30 da tarde marcada a 71ª sessão ordinária, né, que daí vai tratar dos expedientes, é o pequeno e o grande expediente. Pequeno expediente, os deputados têm 5 minutos para falar, temas diversos. O grande expediente, 10 minutos. Mas às 4h30 da tarde tem, então, a sessão ordinária com a ordem do dia, que vai acontecer de forma presencial lá no plenário Juscelino Kubitschek. E, claro, volta, então, para a pauta a discussão do PL 529 de 2020. Olha, esse PL, né, pessoal, tá dando o que falar. Mas é preciso discutir mesmo, né? É preciso avaliar todos os prós e contras, né, antes de colocar um projeto tão importante ali, já como uma lei. Lembrando que os deputados enviaram 623 emendas contrárias, né, a aspectos desse projeto. Então, por isso que tem tanta discussão, por isso que os deputados passam aí, entram à madrugada discutindo esse projeto. Olha, duas coisas também que aconteceram aí na Assembleia que a gente tem foi a questão da Comissão de Transportes, a reunião, né, da Comissão de Transportes e Comunicações, que recebeu ontem, aí na Assembleia de forma presencial, o diretor-geral da Agência de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, Milton Persone,
né, ele veio então falar e trazer esclarecimentos aos deputados membros dessa comissão sobre a construção de uma alça de acesso do Rodoanel na cidade de Suzano. Então ali os deputados puderam questionar, né, o diretor-geral em relação às obras, o andamento dessas obras e principalmente o benefício que vai trazer para a população da região. Lembrando também que o diretor-geral falou para os deputados que esse projeto ele ainda não é fechado, ele não está rígido, então há possibilidade ainda de alguma mudança. Por isso que é tão importante a intervenção dos deputados, junto então a esses órgãos, para trazer para a população que realmente é o melhor, né? Lembrando que essa alça, ali ela está no quilômetro 115 da rodovia SP 066 e também no quilômetro 104, tá? Na estrada dos Fernandes. Para eu concluir aqui, nós já tivemos algumas prorrogações, né, de trabalhos de CPI. As CPIs têm 90 dias para atuar, só que as CPIs elas começaram ali em março, né? Algumas CPIs, são 5 que acontecem durante todo o ano. E começou a pandemia, os trabalhos pararam, né? E ficou um tempinho até começar o presencial, o virtual, né? Então, esses trabalhos ficaram comprometidos. Os deputados, então, pediram para que esses trabalhos tenham, então, um tempo prorrogado, né? Alguns já conseguiram, por exemplo, a da quarteirização, violência contra estudantes do ensino superior, então já vão ter um tempo aí a mais, e agora quem conseguiu também essa ampliação, essa prorrogação de tempo, foram a CPI dos transportes escolares e também a CPI de segurança dos alojamentos dos clubes desportivos, né, que então ganharam aí mais 2 meses de trabalho, devem ficar até o finalzinho de novembro. Isso para fazer todo o levantamento, né, de material, as oitivas, escutar as pessoas responsáveis, né, as pessoas que eles querem trazer essa investigação, gerar um documento e esse documento vai ser entregue para algum órgão, né, que é o responsável, seja ali uma Secretaria da Saúde, Secretaria da Segurança Pública, Ministério Público, enfim. Aí a Assembleia faz todo esse papel dela, que é de investigar, propõe ali, produz um material e passa, então, para as mãos de quem realmente vai resolver o problema. É isso, Fábio e Lilian. Priscila, muito obrigada aí pelas informações e tenha uma boa tarde. Obrigado, Priscila. Obrigada para vocês também, ótimo jornal. Vamos a mais informações, Fábio. Vamos sim, Lilian. Em sequência ao processo de concessão do Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, o Ibirapuera, a Secretaria de Esportes do Estado iniciou a fase de consulta pública do projeto. As sugestões e considerações devem ser enviadas até o dia 27 de outubro de 2020 para o e-mail concessãocomplexoibirapuera@spgov.br. As instruções e os regulamentos estão disponíveis no link www.esportes.sp.gov.br/concessão-ibirapuera/. No mesmo site, é possível acessar os documentos e estudos referenciais sobre o projeto de concessão, que visa modernizar o complexo, tornando-o mais atrativo para competições e realização de eventos dos mais variados setores. Sim, Fábio, e haverá também a construção de uma arena multiuso, coberta com capacidade para cerca de 20 mil pessoas, além de remodelação de todo o espaço que conta com 92 mil metros quadrados. Segundo o secretário de Esportes, Aildo Ferreira, além de um complexo moderno, espera-se muito mais eventos, emprego, renda e o fim de um prejuízo de aproximadamente 15 milhões de reais anuais aos cofres do Estado.
Vamos a informações aqui do Legislativo Paulista na primeira reunião da CPI que investiga o estado das instalações e da segurança nos alojamentos de clubes desportivos de São Paulo, presidida também pelo deputado delegado Olim, do Progressistas. Ficou decidido o convite ao comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel da PM, Max Mena, para que ele esclareça os critérios de funcionamento dos alojamentos das categorias de base dos clubes de futebol. Eu preciso me ouvir o Corpo de Bombeiros para ele dar uma... como é que funciona. Aí nós vamos depois ouvimos aí o... E aí no dia de hoje... Posso chamar do Palmeiras, do São Paulo também. É que o Corinthians tem um alojamento, o Palmeiras também tem, os clubes grandes têm. Dos 4 requerimentos que deveriam ser votados, apenas 2 tiveram os votos dos deputados. Foram eles o próprio convite ao comandante dos bombeiros e a prorrogação da CPI por 60 dias, que foi aprovada até o dia 6 de dezembro. O deputado delegado Olim decidiu cancelar um dos requerimentos que convoca o secretário municipal das subprefeituras, Alexandre Modonese de Andrade. O deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT, pediu vistas ao requerimento que convidava o presidente da diretoria do Corinthians, André Sanches, para explicar aos deputados como funciona um alojamento de clube de futebol. O André Sanches também é meu amigo, eu acho que ele é amigo de todos nós aqui da CPI. Mas mesmo assim eu preciso entender melhor e eu mantenho meu pedido de vista nos termos regimentais. E o Jornal da Rede Alesp vai agora com outra entrevista. E vamos conversar agora com Frederico Mascarenhas, que ele é chefe de gabinete da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E ele nos fala sobre o auxílio emergencial e a Lei Aldir Blanc. Boa tarde, Frederico Mascarenhas. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Frederico, mês passado, o governo de São Paulo anunciou o início do cadastramento de profissionais da cultura para pagamento de renda emergencial. Quem tem direito ao auxílio e como ele é feito? Podem se habilitar para receber o auxílio emergencial todos os profissionais da cultura e da economia criativa que tenham comprovada atuação artística nos 24 meses anteriores à publicação da lei, ou seja, nos 24 meses que antecedem o dia 30/6 de 2020. Bem como devem não ter emprego formal ativo e renda per capita familiar mensal superior a meio salário mínimo. Todos os requisitos para que o profissional possa ter acesso à renda básica emergencial cultural estão no site www.dadosculturais.sp.gov.br. Boa tarde, Frederico. Quem fala é Lilian. Esse auxílio emergencial para esta área é uma situação muito gratificante, principalmente que foi uma das áreas mais afetadas. Minha pergunta para você seria o seguinte: se alguém que já receba algum tipo de auxílio federal ou estadual também pode pleitear esse auxílio da cultura? As pessoas que receberem qualquer tipo de renda federal oriunda, de verba de programa de transferência federal, à exceção do Bolsa Família, não podem fazer jus a esse benefício, bem como aqueles profissionais que já receberam um auxílio emergencial anteriormente aprovado pelo governo federal. Frederico, eu queria entender um pouquinho melhor quem tem direito ao auxílio. Você citou que seriam profissionais que comprovem isso, atuarem nessa área de arte e cultura 24 meses antes de junho de 2020, que foi quando foi aprovada a lei. Essa comprovação se daria de que forma? Explica um pouquinho melhor para a gente, por gentileza. O Estado de São Paulo se preparou através do desenvolvimento de uma plataforma via Prodesp para a implementação da lei. O princípio basilar é que o profissional, mediante prova documental ou autodeclaratória, e uma vez preenchidos os requisitos dispostos, possa ter acesso a esses recursos. Ou seja, basta a comprovação social ou profissional no setor cultural para que esse profissional da cultura acesse os recursos da Lei Aldir Blanc. Lá na nossa plataforma, mediante a inscrição, o profissional pode subir sua autodeclaração, bem como links
de sua participação em atividades culturais para comprovar que efetivamente é um profissional da cultura. Então, esse é o princípio basilar da lei, né? E a nossa plataforma, desenvolvida em parceria com a Prodesp, a empresa de informática do Estado de São Paulo, está pronta para receber essas inscrições. Achei bem interessante isso que você falou. Então, quer dizer que um documento autodeclaratório e anexado a ele, de repente, alguns trabalhos que esse profissional já tenha feito, ou seja, se houver links ali de coisas, de textos, de vídeos, tudo isso pode comprovar, sim, a participação dele nessa área de cultura, nessa área artística e o direito dele em receber o auxílio. É isso, né? Exatamente. Ele pode subir links com textos, fotos, vídeos. Nossa plataforma está pronta para receber esse tipo de informação. A partir do input desses dados na plataforma dadosculturais.sp.gov.br, o governo do Estado, junto ao governo federal, por intermédio da DataPrev, fará o cruzamento dos dados necessários para fins de identificação da elegibilidade, ou seja, para identificar se de fato aquele profissional da cultura faz jus ao benefício previsto na Lei Aldir Blanc. E, Frederico, para quem está nos assistindo, qual que é o valor desse auxílio emergencial para a área da cultura? O governo do Estado de São Paulo recebeu do governo federal 264 milhões de reais e está destinando 189 milhões para a renda básica emergencial da cultura. Os profissionais receberão até R$3.000, ou seja, em 5 parcelas, são 5 parcelas de R$600, totalizando R$3.000. E as mulheres provedoras de família monoparentais recebem esse valor em dobro. É a previsão legal. Você já tem uma estatística, mais ou menos, quantas pessoas nessa área de cultura estão desamparadas e se esse valor vai conseguir suprir a demanda? Temos aí como perspectiva atingir até 63 mil profissionais da cultura e da economia criativa, ou seja, até 63 mil beneficiados. Esse é o valor que foi disponibilizado pelo governo federal e coube ao Estado de São Paulo e também aos demais estados da federação implementar a lei a partir de suas diretrizes. Todos os estados receberam a mesma verba ou teve diferenciais por causa de número de habitantes? Sim. Cada estado recebeu um valor. Esse valor foi definido pela própria legislação federal a partir do fundo de participação dos estados e do número de habitantes de cada estado da federação. O estado de São Paulo é o estado que recebeu o maior valor em todo o país pelo tamanho que o estado tem, né, comparado a outros estados do Brasil. Frederico, é evidente que uma ajuda dessa é primordial para esses profissionais da arte, da cultura, que estão há tanto tempo parados. Mas a lei Aldir Blanc, houve ali muita discussão antes dela ser aprovada, muito tempo se passou. Nesse momento, ainda muita gente vive em crise, muita gente que trabalha com arte e cultura ainda não consegue trabalhar na sua área, exercer o seu ofício. Eu gostaria de saber a sua opinião, você como chefe de gabinete da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, não poderia ter sido feito alguma força dinâmica aí por parte de todos os envolvidos para que tivesse sido aprovado um pouquinho antes isso? Esses profissionais tem profissionais que estão parados desde o começo do ano. Ou seja, eu não tiro a importância da lei que nesse momento pode efetuar o pagamento a todos, mas não era possível ter conseguido isso um pouquinho antes, Frederico? O processo legislativo, como muitos conhecem, não conhecem muito, ele é um pouco lento, né? A Lei Aldir Blanc nasce de uma iniciativa do Congresso Nacional junto com o Fórum Estadual de Secretários. O Estado de São Paulo, por intermédio do secretário Sérgio Saleitão, teve uma participação bastante ativa na implementação da lei. Mas o rito legislativo, ele leva um tempo, né? Ele precisa de aprovação nas duas casas do Congresso, precisa aí da sanção presidencial e da regulamentação que se deu pelo governo federal. De fato, né, houve um tempo, uma certa demora. O setor cultural foi um dos primeiros setores a ser paralisado logo no início da pandemia e muito provavelmente será um dos últimos a retomar as suas atividades plenamente, mas essa demora se deu em razão aí das imposições, né, que o nosso processo legislativo
dá para o rito, né, de aprovação da legislação. Mas participamos ativamente de todo esse processo, na contribuição, inclusive, de redação, né, para esse texto legal. Estamos aí ativamente, junto ao Ministério do Turismo, à Secretaria Nacional de Cultura, trabalhando para que a execução desse recurso, em razão desse prazo, desse tempo já decorrido, seja feito de forma rigorosa e célere. Agora, Frederico, tem um outro lado, né? A gente vê o que acontece aí com o auxílio emergencial, tanta gente sendo beneficiada com esse auxílio de suma importância e, ao mesmo tempo, tanta gente também sofrendo com fraudes. De que forma vocês vão fiscalizar para que ninguém tente se aproveitar desse benefício e consegui-lo de forma indevida? Desenvolvemos, junto à Prodesp, a Companhia de Informática aqui do Estado de São Paulo, um sistema para permitir, né, que todo esse cadastramento seja feito de maneira online, evitando aí qualquer tipo de contato manual para mitigar eventuais desvios, né? A partir desse input, ou seja, do carregamento desses dados nesse sistema, o Estado de São Paulo fará o cruzamento dessa base de dados com bases do próprio Estado de São Paulo, para fins de identificação se essa pessoa faz jus ou não ao benefício, bem como esse cruzamento junto à DataPrev. O nosso sistema está preparado para trabalhar com o rigor necessário. E, claro, se identificado alguma fraude ou algum desvio, daremos aí os encaminhamentos adequados para fins de exclusão desse beneficiário e a implementação das medidas sancionatórias cabíveis. Frederico Mascarenhas, chefe de gabinete da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a gente agradece aqui a sua presença no jornal e tenha uma boa tarde. Muito boa tarde para você e para todos os telespectadores do jornal e ouvintes, né, do Jornal da Alesp. Muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, bom trabalho. E o Jornal da Rede Alesp encaminhando com mais informações e notícias. Aconteceu ontem no plenário Juscelino Kubitschek a 70ª sessão ordinária, onde os deputados podem falar na tribuna sobre temas livres. No pequeno expediente, por 5 minutos e no grande expediente, por 10 minutos. O deputado Castelo Branco, do PSL, falou sobre o Instituto Florestal, que está dentro do pacote de extinção do projeto de lei 529 de 2020. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para fazer frente ao absurdo que é o projeto de lei 529. E hoje nós vamos falar do Instituto Florestal. Importante fazer uma ressalva, vamos falar bastante das missões do Instituto Florestal, que o projeto de lei prevê a extinção, mas já alertando os nossos ouvintes de que existe uma diferença entre a Fundação Florestal e o Instituto Florestal. Caros ouvintes da Rede Alesp de Comunicação. Lembrando que a Fundação Florestal, por razões diversas, atraiu antipatias, inimigos e opositores durante muitos anos. Mas o Instituto Florestal, não. Se não, vejamos, é uma instituição de 1896, que na verdade é anterior a isso, porque Dom Pedro II já havia lançado as suas bases. A sua missão institucional é alicerçada na pesquisa científica, na conservação da biodiversidade e na produção florestal, sendo interdependentes e indissociáveis. O deputado Major Meca, também do PSL, falou do aumento dos impostos caso o PL 529 do governo do estado de São Paulo seja aprovado. Em qualquer canto do Brasil, em qualquer canto do estado de São Paulo, em qualquer canto da nossa cidade, da sua cidade, onde o senhor e a senhora nos acompanham nesse momento, se perguntar para qualquer ser vivo se é a favor do aumento de impostos, num momento difícil como o que atravessamos, qualquer um falará que não é favorável. Muito menos parlamentares que se dizem liberais economicamente, porque todo liberal na economia não aprova aumento de impostos. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, falou do fracasso da reabertura das escolas no estado de São Paulo.
Mesmo com toda a pressão, com todo o lobby das escolas particulares, dos donos das grandes escolas particulares do estado de São Paulo, né, e com a adesão dos nossos secretários de educação, sobretudo o Rocieli Ventralbe e o Bruno Caetano, aqui de São Paulo, mesmo com toda essa pressão, a volta às aulas, entre aspas, porque os alunos, os professores estão trabalhando e trabalhando muito, não houve adesão alguma. Aqui em São Paulo foi um verdadeiro fracasso, porque a comunidade escolar, os pais de alunos não enviaram seus filhos para as escolas, porque eles amam os seus filhos, porque eles têm responsabilidades, eles sabem do perigo que é o coronavírus, eles temem o coronavírus, porque o mundo inteiro vive esse drama e as pessoas continuam morrendo no Brasil. Só em São Paulo, só no estado de São Paulo, nós temos 1 milhão de pessoas contaminadas. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, usou o artigo 82 por 5 minutos para falar na tribuna sobre o projeto 528 de 2020 do governo do estado de São Paulo. Eu quero aproveitar aqui o artigo 82, e se o presidente me permitir ter só 2 minutinhos a mais, para trazer aqui 2 informações interessantes. Eu queria ver se o Machado pode utilizar aqui, eu não vou conseguir passar o vídeo agora, vou tentar, mas vamos lá. 2 tabelas que foram utilizadas tanto pelo líder do governo como pelo relator especial. Essa é a tabela que o secretário Mauro Ricardo apresentou aqui naquela reunião da Comissão de Finanças. Repare só, ele cometeu um gravíssimo erro. Se a gente somar todas as receitas correntes, o correto seria 227 bilhões e não 211. E não teria um déficit de 10,4 bilhões. Vamos passar outra tabela só para mostrar o que significa a tabela do secretário. A gente teria um superávit de 5,7 bilhões. Essa é a tabela que o secretário usou para dizer que precisa cortar. Aliás, eu queria aproveitar para dizer, deputado Gil, com quem eu disse ontem que faria uma visita aos bombeiros, que eles cortaram dos 60 milhões que eles têm para o uso aqui, reduziu para 48. Eles não têm recurso, deputado Castelo Branco. E nós vamos a mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar agora com Carlos Artério Sorge, que ele é professor de Bioquímica da Universidade de São Paulo, a USP, e fala sobre a proteína de sangue indica a gravidade da Covid-19. Boa tarde, professor Sorge. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos. Professor, o senhor pode nos contar como essa proteína no sangue de pacientes com Covid-19 pode indicar uma evolução e gravidade da doença? A gente fez um trabalho de procurar biomarcadores ligados à Covid-19 e dentro desses tantos procura de biomarcadores, dentro de todos esses que nós olhamos, essa proteína chamada TREM1, né, ela conseguiu ter exatamente uma quantidade diferenciada de acordo com a gravidade do paciente. Então, ela conseguiu estratificar cada gravidade do paciente, desde aquele que estava assintomático, que não tinha nenhum sintoma, até aquele paciente que estava internado na UTI com sintomas muito graves. Quando a gente conseguiu relacionar isso por testes estatísticos e dosando a proteína, a gente fez a aplicação disso em vários pacientes e nós conseguimos ter uma ideia que, baseado na quantidade dessa proteína, qual era a gravidade daquele paciente naquele momento e qual que era a evolução da doença. Então, fazendo essa dosagem da proteína em tempos diferentes, logo no começo da doença, a gente já conseguia saber se esse paciente estava evoluindo para um quadro mais grave, agudo, ou se esse paciente ele continuava estável com um quadro leve e ia ficar no quadro leve por todo o período de infecção.
Professor, esse assunto é extremamente interessante, mas também difícil de entendimento. Então, essa pesquisa, ela foi feita durante quanto tempo, com quantos pacientes? Explica um pouco, em detalhes, como é que foi feito o trabalho para que o nosso espectador em casa entenda como se chegou a tal resultado. Então, essa pesquisa ela faz parte do nosso consórcio de pesquisa no Covid aqui da USP Ribeirão Preto, chamado ImunoCovid. E para fazer essa pesquisa, nós recrutamos 500 pacientes e dividimos esses pacientes de acordo com a gravidade da doença, ao quadro clínico, né? Então, nós tínhamos pacientes que estavam com quadro leve e moderado, não precisavam de hospitalização, estavam com cuidados em casa, né? E nós tínhamos pacientes graves e críticos que aí já estavam no hospital. Então, dividindo esses pacientes, nós obtivemos sangue, né? Uma amostra de sangue deles, né? E relacionamos esses biomarcadores que foram analisados na amostra de sangue. Então, o que são biomarcadores? Biomarcadores são moléculas que estão correndo no nosso organismo, que pode mostrar, fazer um panorama, né, do que está acontecendo por dentro do organismo da pessoa. Então, além dos sintomas clínicos que é demonstrado por médico, né, quando ele pede então um exame clássico de bioquímico ou de hemograma, né, ele está vendo de alguma forma alguns biomarcadores que já foram descritos para várias doenças. Acontece que no Covid-19 nós não tínhamos um biomarcador clássico, algo que diferenciava mesmo a evolução da doença. E essa proteína veio trazer essa informação. Então, nesses 500 pacientes separados de acordo com a gravidade pelo quadro clínico, nós analisamos o sangue deles. E aí chegamos a esse biomarcador que conseguiu, de uma melhor forma, relacionar a gravidade da Covid com o quadro clínico que aquele paciente estava naquele momento. Que interessante. Então, quer dizer que esses biomarcadores nada mais são do que um rastro que fica ali na corrente sanguínea do paciente e é possível você entender o que está acontecendo lá no organismo dele. É isso mesmo. Essa proteína é uma proteína que está ligada com inflamação, né? Então, tem trabalhos que já demonstraram que naquela infecção generalizada, a sepse, essa proteína ela acaba circulando mais no organismo da pessoa. Então, baseado nessa ideia, nós propusemos fazer a dosagem dessa proteína no COVID. Porque, na verdade, o COVID ele é uma doença inflamatória, né? Que o vírus causa uma inflamação exacerbada, né? Então, o que a gente vê no pulmão comprometido, numa falência renal, até mesmo na diarreia, que são sintomas do COVID, na verdade, são inflamações de órgãos diferentes desse indivíduo, né? Desse paciente. Então, a COVID, ela é baseada, então, numa infecção do vírus que causa uma inflamação no órgão. E essa inflamação no órgão, quanto maior for, mais danos vai trazer esse órgão. Então, existe dois jeitos da gente tratar a COVID. Um jeito é direto no vírus, tentando matar o vírus. E o outro jeito é tratando o paciente, os sintomas que o paciente está tendo e essa inflamação grande que o paciente está tendo. Então, essa proteína, ela serve mesmo como um termômetro. Então, de acordo com a quantidade que está sendo produzida dessa proteína no sangue da pessoa, significa que ele está mais inflamado ou menos inflamado. Então, sabendo que ele está inflamando mais, eu posso usar medicamentos mais adequados, eu posso usar corticoides. Então, por exemplo, um paciente que está tendo uma evolução muito rápida, a gente escuta muito o paciente falar, olha, eu estava bom, em 3 dias eu perdi o ar, né? Então, esse paciente que está tendo uma evolução muito rápida, dosando a proteína periodicamente, a cada 2 ou 3 dias, a gente vai saber que ele está evoluindo muito rápido. Então, até ele chegar ao ponto crítico de ser internado e ter que utilizar um suporte de oxigênio, a gente já pode interferir antes. Então, a gente não trabalha mais, os médicos não trabalham mais às cegas, né? Ele consegue saber quando esse paciente vai ficar ruim e se ele está indo para um prognóstico pior, né? Então, ele já começa a agir
antes, e agir antes pode salvar muitas vidas nesse caso. Perfeito, professor Sorge. Eu quero parabenizá-lo, né, por esse trabalho de pesquisa tão importante, no momento que todo mundo procura a cura da Covid, nós não temos a vacina ainda, saber que os nossos profissionais de pesquisa estão fazendo descobertas que podem ajudar no tratamento e cura dessa doença. Carlos Artério Sorge, professor de Bioquímica do Departamento de Química. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer principalmente a oportunidade que a FAPESP, que é essa instituição importante de pesquisa no estado de São Paulo, está investindo nos estudos da Covid e está dando todo o apoio financeiro para nossas universidades do estado de São Paulo continuar fazendo excelência de pesquisas excelentes, e nesses momentos que a população precisa mais do cientista, nós estamos aqui para poder ajudar e fazer a diferença no combate dessa doença. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado. E o Jornal da Rede Alesp agora vai emendar uma outra entrevista que é com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que vai falar sobre a Fundeb e o Renda Cidadã. Boa tarde, deputado, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, deputado. Eu estou aqui saindo de uma escola estadual, então eu vou fazer daqui a minha entrevista com vocês, tá bom? Está bonita a paisagem aí, um sol, natureza, isso é muito bom, deputado. O deputado, depois de tanta luta e a Fundeb conseguiu vencer, esse fundo ficou definitivo para a educação, agora veio o governo federal querendo tirar uma parte da Fundeb para poder colocar no Renda Cidadã. O que o senhor acha sobre isso? O senhor acha que essa proposta é coerente? Não, isso é um crime contra a educação pública brasileira. Primeiro que já foi muito difícil aprovar a lei do Fundeb. O governo Bolsonaro boicotou até o último momento, sabotou a votação, não queria. Paulo Guedes era contra o Fundeb, que financia a escola pública brasileira, a educação básica inteira do Brasil. Foi muito difícil aprovar, mesmo assim nós aprovamos não do jeito que nós queríamos, com mais investimento para a educação. O nosso objetivo era que houvesse um aumento de 40%, só conseguimos 20%, 23% de aumento no financiamento da educação pública. Agora, o Bolsonaro, vai tentar retirar dinheiro, a proposta deles é tirar dinheiro da educação pública, que já está subfinanciada no Brasil, que já passa por uma grande dificuldade, para canalizar para um programa social importante que nós defendemos, mas tem que ser com dinheiro da assistência social de outras fontes. Ele tem que taxar as grandes fortunas, os milionários, os bilionários. Ele tem que taxar lucros e dividendos, as grandes heranças, enfim, as grandes fortunas. Tem que mudar a política de desoneração fiscal, tem que tirar de quem tem, e não da educação, porque a educação pública é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, econômico do país. Todos os países que se desenvolveram investiram na educação pública, mesmo nas mais terríveis crises e no pós-guerra. A própria Alemanha, o Japão, eles viraram potências porque investiram pesadamente em educação pública. E o Brasil vai fazer o contrário, ele numa crise sem precedentes, tem a pandemia, mas tem uma crise econômica muito grave no Brasil, com desemprego só aumentando, porque não há política econômica hoje no Brasil, nós estamos à deriva com esse governo Bolsonaro e com Paulo Guedes, e aí o governo, ao invés de potencializar na pesquisa, no ensino, na educação pública, ele vai retirar dinheiro da educação. Então, isso é um crime, nós não vamos aceitar. Deputado Gianazzi, aqui é o Fábio que está falando. Tudo bem, deputado? Tudo bom, Fábio? Tudo bem. Deputado, vamos trazer agora para âmbito estadual, né? A gente continua aqui com a discussão do projeto polêmico aí, 529 de 2020, né? Que tramita em regime de urgência aqui na casa. Qual a sua opinião sobre as discussões de momento? O senhor acha que essas discussões caminham por um bom entendimento ou a situação continua complicada com a probabilidade de extinção aí de muitas instituições públicas aqui do Estado? Olha, esse projeto 529 do governador Dória é um projeto nefasto, perverso e assassino também, porque ele vai
prejudicar todo o Estado, né? Ele vai atacar o Sistema Único de Saúde, vai prejudicar a população pobre que precisa do Serviço Público de Saúde, porque ele extingue a FURP, a FOSP, o Oncocentro, a SUSEM, mexe no IANSP, prejudica os servidores na sua assistência. Ele ataca o meio ambiente, porque ele vai basicamente prejudicar o Instituto Florestal, o Zoológico, o Instituto Botânica. Ele ataca também a habitação popular, porque ele vai extinguir uma empresa pública estratégica no Brasil, que é a CDHU, que exatamente constrói casas para as pessoas de baixa renda, pessoas com até 2 salários mínimos. Ele ataca várias áreas, a pesquisa, a ciência, ataca as universidades, sequestra os fundos previdenciários dos aposentados, advogados aposentados do IPESP, os cartorários, pessoas que trabalharam a vida toda, contribuíram, serão prejudicadas porque podem ter o seu fundo previdenciário confiscado. Então, é um projeto, o governo pode fazer alguma concessão aqui, outra ali, mas a essência do projeto é uma essência perversa. Por isso que nós somos totalmente contra esse projeto e estamos em constante obstrução para que ele não seja aprovado, de nenhuma forma. Deputado, o senhor acha que ele vai conseguir passar, o governo vai conseguir ter maioria aqui, ou o senhor acha, na visão do senhor, vocês, a outra parte, a parte aqui do parlamento que não aceita, vai conseguir vencer essa luta aí pelo povo? Olha, se fosse em relação ao mérito do projeto, o projeto já teria sido derrotado faz tempo. Acontece que o governo estadual, historicamente, o PSDB sempre controlou a Assembleia Legislativa com uma maioria de deputados. Agora está um pouco mais difícil, mesmo assim ele tem ainda uma maioria e ele tem a máquina, né? Tem os cargos, tem as emendas parlamentares, né, para cooptar deputados, tem denúncias já, tem um pedido de CPI na Lesp contra a compra de votos para aprovar o 529, a imprensa está falando sobre isso, já tem uma representação no Ministério Público contra a compra de votos para aprovar o mesmo projeto. O presidente da Lesp tem usado o mecanismo de atropelar o regimento para aprovar a todo custo o projeto. Então, o governo está jogando peso com toda a sua máquina, utilizando todo o seu poderio, a sua maquinaria pesada, a sua artilharia, né, para tentar cooptar os deputados. Mesmo assim está difícil. O projeto é mas tão ruim que até a base do governo tem dificuldade de votar num projeto que vai desmontar a prestação de serviços públicos em todo o Estado, prejudicando toda a população. Por isso que o governo está com dificuldade nesse projeto, mas ele está jogando peso, está usando a sua máquina, as emendas parlamentares, são essas denúncias que a gente ouve aí nos corredores da Lesp. Mas, por outro lado, tem a pressão externa, a população é contra e a população não vai perdoar o deputado que votar a favor desse projeto. Esse deputado o nome dele será divulgado e a foto dele também na sua base eleitoral, na sua região, na sua área de atuação, porque isso é uma traição do povo de São Paulo. Porque o deputado que votar nesse projeto favoravelmente estará traindo o seu próprio eleitorado, que será prejudicado pelo projeto do Dória. Com certeza, deputado. Mais uma vez, a gente agradece aqui a participação do senhor e parabeniza o senhor mais uma vez pela luta constante diária que o senhor faz, o senhor demonstra todo dia com os seus eleitores e com o cidadão. Tenha uma boa tarde, deputado. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Um abraço para vocês, bom trabalho. Boa tarde, bom trabalho para nós, deputado. Esse projeto está muito discutido, hein, Fábio? Ah, sim. Essa polêmica aí é uma polêmica que a gente ainda vai ver os próximos capítulos com bastante curiosidade, né? Com certeza, e que sejam capítulos frutíferos e que tenha a decisão que melhor seja para a população. Né? Com certeza. A Comissão de Transportes e Comunicação recebeu no Auditório Franco Montoro o diretor-geral da Artesp, que é Milton Persoli, para esclarecer sobre a construção da alça de acesso ao Rodoanel em Suzano, prevista no projeto original do anel rodoviário, e também sobre a abertura das bases operacionais de atendimento ao usuário
na rodovia Castelo Branco. Milton Persoli falou sobre as obras do Rodoanel e das alças de acesso para as cidades da Grande São Paulo. Existem duas possibilidades que estão sendo estudadas pela Artesp, né? Essas possibilidades, elas levam em consideração, primeiro, o nível de dificuldade na execução, a necessidade de uma licença ambiental, né? A necessidade de desapropriações, o próprio custo dessa obra, o tempo que essa obra vai executar e quanto dessa obra vai beneficiar a população local. Então, são feitos também estudos de tráfego, de demandas de tráfego, né, de futuro, de como essas áreas vão se comportar em relação quando o Rodoanel inteiro estiver operando, né? Nós estamos com o edital do Rodoanel Norte já lançado pelo governo do estado. Isso deve acontecer no início do ano já, e a gente tem a perspectiva muito otimista de que as obras se iniciem já no primeiro trimestre de 2021. Então, quando esse Rodoanel tiver esse comportamento total, quando tiver esse grande anel viário, essas alças, essas interlocuções de acesso junto aos municípios cada vez serão mais importantes. Para o deputado Rodrigo Gambale, do PSL, a alça de acesso vai trazer desenvolvimento econômico e social para as cidades de Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Poá e Itaquaquecetuba. Desde julho de 2014 foi inaugurado o trecho leste do Rodoanel e principalmente a população do Alto Tietê, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Poá aguardam ansiosamente pela alça de acesso da saída do Rodoanel do trecho leste. Havia um retorno operacional provisório na Ayrton Senna, onde ele continua lá. A única coisa que foi provisória foi a placa, que tiraram depois de 6 meses. Então já são 6 anos que nós aguardamos essa obra, convidamos aqui para estar presente o diretor-geral da Artesp, o Milton Persoli, engenheiro, e ele prestou mais esclarecimentos, mas ainda a gente não tem uma expectativa definida de quando será feita e conclusa a obra, o projeto, o investimento, e é o que essa comissão vai fazer. Continuar cobrando, independente da alça acontecer na Estrada dos Fernandes ou na SP66, é muito importante que ela exista, principalmente pelo desenvolvimento econômico da nossa região. Para o presidente da comissão, Ricardo Madalena, do PL, a reunião trouxe contribuição importante em relação à decisão quanto à melhor escolha da alça de acesso de Suzano, se pela São Paulo 066 ou pela Estrada dos Fernandes. E também quanto à importância e necessidade das bases de atendimento aos usuários. Eu acredito que no futuro bem próximo aí nós teremos êxito nesta demanda. E também foi muito esclarecedor aqui a questão do SAL, Serviços de Atendimento ao Usuário na Castelo Branco. Eu acho que pode ser retomado através de uma intervenção que se faz necessária aqui das autoridades da Artesp. No caso, o Milton, que vai ver com carinho esse pedido que nós fizemos aqui hoje. Bem, agora confira os destaques que marcaram o noticiário deste segundo bloco do jornal. Em sequência ao processo de concessão do Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, ou Ibirapuera, a Secretaria de Esportes do Estado iniciou a fase de consulta pública do projeto. As sugestões e considerações devem ser enviadas até o dia 27 de outubro de 2020 para o e-mail concessãocomplexoibirapuera@sp.gov.br. Desculpa, Fábio. As instruções e os regulamentos estão disponíveis no link www.esportes.sp.gov.br/concessão-ibirapuera/. E o Jornal da Rede Alesp, tudo sobre o Legislativo Paulista. E lembrando, se você quer dar a sua sugestão, algum tema ou assunto, liga pra gente ou manda mensagem no nosso WhatsApp 011
98457-8129. Repetindo, 011 98457-8129 e deixe lá a sua mensagem. Isso mesmo, Lilian. E outra coisa muito importante, mantenha os cuidados de prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui, mas voltaremos amanhã. Até lá! Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado.